Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico, porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Olá, pessoal. Boa noite, Bienal. Estamos aqui para uma mesa muito especial. Futuros imaginados. Que futuro você quer? Que futuro você pensa? Quem pode pensar o futuro? Quem já pensou o passado? Que passado a gente terá no nosso futuro e no nosso presente? Então, para conversar sobre isso tudo, tem um time de primeira linha, escritores, atores, autores, roteiristas, pessoas que imaginam o audiovisual, que imaginam as letras, que ficcionalizam a vida. Para mediar essa mesa chamada Futuros Imaginários, eu tenho aqui Marton Olímpio, roteirista da Viacom CBS. Está roteirizando, é o chefe da mesa que vai roteirizar, Anderson Silva, por favor, aplaudam. Temos a professora doutora Azangeri. Roteirista e autor baianíssimo Elísio Lopes. Autor de Afrofuturismo, pensa o futuro com a perspectiva afropertencente. Quem é? Alê Santos. E nosso queridíssimo, já veterano de Bienal, Lázaro Ramos. Bom debate para todos, todas, todes. Vamos lá. Bom, gente, em primeiro lugar, boa noite. Eu queria fazer só um rápido registro aqui, que eu acho que dentro desses corpos pretos que estão presentes aqui, eu acho importante registrar que a primeira vez que eu entrei aqui, alguns anos atrás, foi para montar stand, para montar o evento, e hoje eu estou aqui mediando uma mesa, espero não atrapalhar muito. Sejam pacientes comigo, por favor. Relevem qualquer coisa de errado que eu falar. E eu queria subverter um pouco, pedindo que vocês mesmos se apresentassem, porque eu acho que qualquer apresentação formal que eu faça de vocês, mas eu queria que vocês fizessem essa apresentação nesse viés de escrita. E vou fazer já a primeira provocação, né? Além de quem são vocês, por que vocês escrevem? Asa. Oi, Ágara. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam todos bem. Obrigada, Bienal, pela oportunidade. Acho que a gente está subvertendo algumas lógicas. Eu sou Azangeri, eu sou professora da Faculdade de Letras da PUC-Rio, sou doutora em Literaturas Africanas, pós-doutora em Filosofia Africana, e eu sou uma acendedora de sóis pelo conhecimento. Então, você me pergunta por que eu escrevo? Eu escrevo porque a literatura musculariza a nossa inteligência. E a gente está vivendo um momento de inteligências muito flácidas. Então, é por isso que eu escrevo. Boa noite a todos. Eu sou Elísio Lopes Júnior. Eu costumo me apresentar dizendo que eu sou pai de 3 meninas pretas, porque essa é a minha principal função todos os dias da minha vida.
Eu sou formado em comunicação, sou mestre em cultura e comecei a minha história com teatro. Depois o audiovisual entrar na minha vida, mas a minha arte primaz é o teatro. E eu comecei a escrever, foi uma provocação muito boa, porque ninguém me disse que eu não podia. Eu acho que foi por isso que eu comecei a escrever. Depois, algumas pessoas tentaram me dizer que eu não podia, mas eu já estava escrevendo. Mas eu comecei porque ninguém disse que eu não podia. Boa noite. Confesso que estou muito feliz de estar aqui, principalmente depois de, durante a pandemia, ter lançado 2 livros sem poder encontrar com os leitores, fazendo lançamento online. Então, eu queria dizer que é muito especial, de verdade, essa noite para mim aqui, por poder ver o rosto de todas vocês. E eu gosto de me apresentar também, assim como Elísio, falando primeiro que eu sou pai de João Vicente e Maria Antônia, que causaram uma transformação grande na minha vida desde que eles nasceram, né? Muito do que eu faço é por causa deles, inclusive a escrita. Sou ator, sou diretor, mas acima de tudo eu sou um cara que veio de uma ilha, da Ilha de Pati, e de lá saiu minha curiosidade por tudo. Mas num primeiro momento, quando eu cheguei em Salvador, eu me recolhia muito, eu ficava muito calado, me silenciava, era silenciado, até que a escrita foi um lugar onde eu pude expressar a minha voz, uma voz que eu não sabia que eu não sabia que tinha valor, mas que era muito importante para mim colocar no papel. Depois, no dia que eu tive coragem de mostrar para alguém, que alguém autorizou e disse que era bom aquilo que eu escrevia, eu entendi que isso era uma coisa que eu poderia fazer para o resto da minha vida, apesar de ser ator. Eu estou invadindo isso aqui, eu na verdade sou ator, tá bom? Boa noite, pessoal. Eu sou o Alê Santos, eu sou um garoto negro caipira lá de Guaratinguetá, e eu comecei a escrever porque eu não existia nos livros de ficção, não existia nos livros de fantasia, eu resolvi existir. Tem 2 coisas que são sempre negadas para as pessoas negras, a intelectualidade e o sucesso. Então, quando a gente passa a escrever, a gente passa a ser reconhecido como pessoas intelectuais, como pessoas que existem para o debate de ficção, para o debate de futuro. E o sucesso tem uma frase de um grande filósofo chamado Curtis, 50 Cent, que ele diz: eu tenho a doença da ambição e sucesso é a única cura. Bom, e já que o tema da nossa mesa é um tema um tanto quanto que pode suscitar várias interpretações, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Como é que vocês veem esse tema? Que futuro é esse, principalmente para nós, né? Que a gente sabe que esse recorte do homem preto, como disse muito bem o Elísio, que eu também tenho um recorte desse, de que eu fui escrevendo e algum dia as pessoas começaram a falar: ó, você não pode escrever não, porque assim... Eu comecei a escrever porque eu queria ser Fernando Sabino. E ainda tem esses atravessamentos, né, de uma escrita hegemônica branca, e a gente começa a ocupar esses espaços. E como é que esse futuro... Vamos começar por parte, né, porque eu acho que é muito vago. Como é que vocês acham que esse futuro na escrita, né? Porque eu acho que o que vocês estão plantando hoje vai, né, de uma forma exponencial, multiplicar, né? Mas eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Quem quer começar? Vamos de lá para cá, então, Alê, por favor. Tá, então, o futuro sempre foi afastado de pessoas negras, né? Sempre foi. Você pega a tradição da ficção científica e a gente discute, a gente vê o governo discutir robôs. A gente vê países querendo restringir a posição de robôs na sociedade. Robôs é uma palavra que veio de uma peça de teatro tcheco, de 1930. A gente vê a humanidade e homens como Isaac Asimov, pais da ficção científica, discutindo robótica, discutindo Android. E aí as pessoas negras, onde estavam nesse debate, sabe? A gente estava sempre relegado à ciência, a biologia, a antropologia dizia que nós, negros, tínhamos cérebro e o QI inferior a pessoas brancas. A gente vê naquele filme Estrelas Além do Tempo que duvidavam da gente. Então, eu acho que hoje discutir o futuro, discutir a ficção para nós, fazer com que a verdadeira, que a gente realmente consiga conectar a sociedade
a um pensamento de futuro igualitário, a um futuro que não seja limitante só a algumas pessoas que estão no topo da cadeia, a um futuro que, quando a gente vai falar da evolução da tecnologia, a gente também abraça aqueles 40 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à banda larga. Então, discutir o futuro, o Isaac Asimov tem uma frase que é: a ficção científica de hoje é o fato científico de amanhã. Então, nós, quando a gente discute, quando estamos aqui discutindo o futuro e a ficção, nós estamos criando os próximos fatos científicos. E os próximos fatos científicos eles terão que ter a nossa cara, nossa cor, nossa cultura, nosso pensamento, nossa intelectualidade. Eu acho que essa provocação da mesa já me deixou muito inquieto. Há muitos dias eu fiquei pensando que futuro é que eu imagino, né? Se a gente quer falar de futuros imaginados, que futuro é que eu imagino? E aí sempre vem uma visão muito concreta de que a nossa existência já é resultado do apocalipse. A nossa existência já é resultado de um processo distópico que arrasta uma grande quantidade de pessoas do seu local e traz forçadamente para outro espaço, para que ela ali construa outra existência, abrindo mão da sua própria cultura. Isso é apocalíptico. E sobreviver dessa colonização, sobreviver a essa colonização cultural, já significa uma reconstrução. Só que a gente reconstrói essa existência abrindo mão de uma questão identitária, de uma questão de quem nós somos e do lugar de pertencimento que a gente foi arrancado. Então, quando a gente pensa em futuro, eu só acredito no futuro de quem tem direito ao desejo. Eu acho que, para mim, o futuro está ligado diretamente ao desejar. Se eu posso desejar, eu posso ter futuro. Mas se eu não posso desejar, que futuro é que eu posso ter? É absolutamente indissociável uma coisa da outra. E eu acho que a gente vive hoje um momento do mundo que se reflete nas ficções, sejam elas nos livros, nos filmes, na TV, que é a falta de desejo. Uma das coisas que mais me incomoda hoje é assistir uma ficção, uma história, onde eu percebo que o personagem que eu me espelho, né, o personagem que está ali na tela, com o qual eu me identifico fisicamente, ele é desprovido de desejo próprio. Ele está ali apenas para reagir ao desejo de outros personagens que, na verdade, são os verdadeiros protagonistas, porque são os que têm o desejo na mão. Então, eu acho que a grande coisa que me movimenta hoje para o futuro é a permissão de desejar. E eu acho que isso, muitas vezes, nos é roubado de diversas formas possíveis. Que bonito, né? Porque é bonito demais isso que você falou, porque o futuro tem muito a ver com sonho para mim e desejo também. Então, o primeiro futuro imaginado é um futuro sem Bolsonaro, vamos combinar, tá certo? Já combinamos aqui. Então, vamos. Para além disso, porque a gente não pode focar apenas nisso, porque a nossa vida não pode ser pautada apenas por uma pessoa, eu tenho muito um desejo de conseguir espelhar no futuro as múltiplas vozes que nós temos. Porque acho muito importante a gente se concentrar em alguns temas que são prioritários, né, porque o país precisa avançar, mas eu estou muito curioso para entender o que é que a gente vai produzir no futuro se a gente conseguir pensar também na nossa individualidade. Individualidade de estilo, individualidade de desejo, particularidades que a gente ainda não teve a oportunidade de experimentar na nossa escrita. Esse é um lugar que está me interessando muito. Eu agora até acabei de dirigir uma comédia romântica musical, que eu nunca nem quis dirigir. E quando eu fui colocado nesse lugar, nesse desafio, eu fui tentando entender qual era a identidade que a minha vida, o meu ser negro, o meu pensar, poderia colocar naquele filme. E acabaram surgindo coisas muito bonitas e que fizeram com que eu me reapaixonasse por contar histórias. Essa oportunidade do novo, de experimentar, inclusive, porque muitas vezes a gente não tem a chance de experimentar, a gente tem, às vezes, poucas oportunidades, então a gente é cobrado a ser muito assertivo, né?
Então isso foi muito importante. Descobrir o novo através da diversidade que nós somos, de fato, também. Bom, futuro para mim está alinhado às filosofias africanas que me lembram que viver é uma experiência radical do tempo presente. Significa que o futuro está num campo da projeção, mas acrescenta-se a isso a filosofia de Sankofa, que nos diz que todo tempo é tempo de ir ao passado para buscar as pedras da experiência do ontem, para trazer ao hoje e poder plantar um amanhã. Então, nesse sentido, e vivendo essa desgraça coletiva que o Brasil promove, para mim, futuro tem a ver com a radicalidade da responsabilidade que todos nós temos de que nós seremos ancestrais do tempo futuro. E quando nós seremos esses ancestrais, os ancestrais viventes que ainda estarão, farão o movimento de Sankofa até a gente e nos pedirão as pedras da experiência. E aí, gente, diante de 600 mil mortos, que pedra de experiência a gente vai dar? Então, pensar futuro, para mim, é pensar uma lucidez de uma agenda ocidental que precisa ser derrubada, porque é uma agenda de dominação e de desumanização constante da nossa humanidade, do brilho do nosso sol, da subida da montanha da nossa vida. Então, na verdade, para haver um futuro, a gente vai ter que ter coragem de destituir agendas universalizantes e promover uma agenda pluriversal. Sem pluriversalidade, não há futuro. Há, na verdade, um retroalimento do holocausto que já existe no presente. Então, sem a morte dessa agenda, não tem futuro, gente. Infelizmente. Eu acho que tem uma coisa interessante aí, que a gente passou por várias coisas que vocês falaram, mas eu queria voltar a uma coisinha que o Elísio tocou, que é sobre esses corpos em diáspora, né? Como a gente consegue ver esse futuro estando ainda em diáspora. A gente ainda está se ajeitando no mundo, a gente ainda está sendo aceito nos espaços. E quando a gente vê que tem gente com necessidades emergentes, que o futuro é daqui a algumas horas, porque talvez não saiba o que vai comer, a gente pensar nesses, que eu achei interessante, que de lá veio o robô, a gente veio chegando até o conceito do Sankofa aqui. Então, essa pluralidade que eu acho muito importante, né? E como, quer dizer, na verdade a pergunta é, como vocês estão vendo, dentro da escrita de vocês, que vocês podem potencializar isso? Como é que vocês podem... É assim mesmo. Minhas perguntas são meio... para a gente aqui, vamos que vamos. Como é que vocês acham que vocês podem potencializar? Porque, de verdade, a gente vive ainda uma ditadura de uma escrita hegemônica, né? De estruturas, de atos, de Sid Fields, de Vogler, e como é que a gente pode subverter isso, de forma que, inclusive, a gente se entenda? Não, é porque você individualizou, eu vou responder aqui, porque, enfim, quando você fez essa provocação, o que é que eu pensei sobre o que eu tenho escrito? Eu acho que eu estou escrevendo muito sobre o agora para alimentar o futuro. Eu não acho que a minha escrita seja uma escrita que dure talvez muito tempo, porque tudo que me estimula é alguma situação do momento. Por exemplo, o livro que eu escrevi chamado Sinto o que Sinto, veio por observar que na sociedade a gente estava com a incapacidade de se sensibilizar, de se conectar. E eu achei que era importante estimular as crianças a nomearem aquilo que elas estavam sentindo e assim saberem lidar com seus sentimentos, pensando numa vida adulta mais saudável. E isso talvez, saindo aqui da coisa da vaidade, de permanecer, de durar mais tempo, tem a ver com uma sensação que eu tenho muito, é de que a gente tem tantas urgências que a luta é agora, o futuro tem que ser agora, não tem que esperar, a gente tem que fazer agora, se posicionar agora, lutar agora, reclamar agora, reivindicar agora. Talvez por uma sensação que eu tenho de que muitas vezes, Lima Barreto, né, citando aqui, a gente se torna espectador e não ator. Então, o meu acendimento para o futuro é trabalhar com os temas urgentes de hoje.
para já prevenir coisas que já acontecem há muito tempo. Legal. Você sabe, Marton, que o Último Ancestral, meu livro recente, que está sendo lançado agora, e eu pensei muito nisso na escrita, exatamente o que você falou. A gente vive uma hegemonia de estruturas, então, para quem geralmente não é da área, não entende todas as estruturas que existem de roteiro, de fantasia. E uma estrutura clássica da fantasia é a jornada do herói, onde um cara branco coloca a cueca sobre a calça, o mundo sobre as costas e salva todo mundo, sabe? E quando eu fui trabalhar no Último Ancestral, eu pensei, como contar uma história onde não seja um homem, apesar de ser um homem negro, como que não seja um homem que coloque o mundo nas costas e salve todo mundo? Porque as jornadas de fora do Ocidente são mais coletivas, e essa narrativa hegemônica, ela tende a individualizar e colocar, principalmente, ela é muito patriarcal, tende a colocar nas costas de um homem só todas essas questões. Então, eu acho que é um jogo muito difícil de equilibrar, e o que é uma estrutura que faz sucesso, que é popular. Afinal, Marvel usa essa estrutura, e aí utilizar uma estrutura populariza a sua narrativa, e também de você utilizar alguns pontos para quebrar ela, para trazer arquétipos africanos, para trazer arquétipos sul-americanos, para trazer arquétipos de povos ameríndios. E aí foi nesse momento que, apesar de chamar Último Ancestral, eu consigo construir uma narrativa onde, se eu tirar qualquer um dos outros personagens, a história não faz sentido. E eu carrego a minha história com uma presença feminina absurda, com muitas mulheres que são poderosas, porque, apesar dos homens estarem ali na frente, entregando a narrativa, são as mulheres que fazem tudo acontecer. E eu tentei empregar muito disso nesse meu último livro, cara. Bom, eu vou chamar a responsabilidade para o meu lado enquanto acadêmica, né? Sou professora de uma faculdade, a PUC Rio, num departamento de letras, formo professores na área da literatura. Então, falar sobre esse lugar é, de alguma forma, falar dos meus incômodos enquanto professora, doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofia africana, esse título todo, mas que, no final das contas, ainda é uma briga de foice sobre um pluriverso de possibilidades do que seja narrativa. Então, quando você traz a Jornada do Herói é um clássico que parece que é o ursinho de pelúcia das narrativas ocidentais. Você não pode bater no herói, né? Então, qualquer tentativa literária, estrutural, de contar a sua narrativa que não considere Campbell, que é justamente, né, da Jornada do Herói, o herói de mil faces e tudo mais, você é posto num lugar menor. E a gente sabe que isso tem um nome, isso é epistemicídio, apagamento dos saberes que não sejam hegemônicos. E, nesse sentido, eu sou de uma geração formada na Faculdade de Letras da UFRJ, em que Carolina de Jesus não entrava. E eu ouvi dos meus professores que assinaram contra a cota, quando eu era aluna, antes da cota da UFRJ chegar, que aquela literatura era menor, que aquela língua portuguesa não servia, mas que essas mesmas pessoas hoje exaltam o português da Lélia e bota Carolina Maria de Jesus como o grande nome. O que aconteceu aí? Houve aí uma consciência? Não. O que houve aí é um sentido de urgência de uma academia que ainda é retrógrada, de uma academia que ainda é universalizante e de uma academia que tem uma agenda que ainda é pautada pelas experiências do Senhor do Ocidente. E o Brasil nem é ocidental. Então, pior do que isso, é uma academia pautada numa cópia mal diagramada do Senhor do Ocidente, que é o máximo que a gente pare aqui. Então, essa pergunta, para mim, é uma pergunta crucial para a gente falar sobre mudanças de estruturas, porque não adianta falarmos na ponta, escrevo o livro infantil, escrevo o roteiro, escrevo o filme, se a gente não falar com aquelas pessoas que têm o poder na mão, como eu também tenho, de decidir o que é e o que não é uma boa literatura, o que entra e o que não entra nos manuais da escola, o que é o que não vai ser dado no ensino. E aí, para terminar, nós precisamos repensar a educação do ensino da literatura no Brasil. O Brasil não forma nas escolas pessoas propícias à leitura, né? Porque a leitura é algo que você precisa de uma dedicação e de um exercício, né?
Como fala Lailo África, a literatura musculariza a nossa inteligência. Ela não nos deixa mais inteligentes, mas ela musculariza a inteligência. Significa o quê? Que a literatura nos traz um crivo crítico que nenhuma outra arte consegue dar, porque o audiovisual é maravilhoso, mas todo o trabalho semiótico já foi dado por aqueles que produzem isso. A literatura não. A literatura exige que você faça com o seu cérebro, trabalhe a semiótica daquilo que está sendo lido. E isso, se não for promovido, se não for exaltado, se não for educativamente pensado, nunca vai ser, a gente nunca vai ter um salão como esse, lotado como a gente vê a Comic Con, ou como a gente vê qualquer outro evento de audiovisual. Então, essa discussão aqui, ela nunca será suficiente se a gente não questionar a agenda da educação brasileira, que tem como agenda a formação de cópias mal diagramadas do senhor do Ocidente. Eu nem quero ser ocidental, então é uma coisa a se pensar enquanto sociedade. Tá ligado? Eu vou sentar ali e vou deixar vocês falando aí. Eu queria dar a minha colaboração dizendo que eu não vou dizer nada após a professora Asa se manifestar, porque seria um crime fazer alguma observação sobre Asa, depois de Asa. Eu queria falar só uma outra coisa que não tem nada a ver com o que você colocou, porque eu concordo com tudo que você disse, professor. Mas tem um perigo, que é uma coisa que eu sinto na minha escrita diariamente, que é... Se a gente se dividir em duas partes, eu considero que eu tenho um eu lírico, um eu poético, e eu tenho um eu político, porque eu me carrego diariamente, onde quer que eu esteja, eu sou um ser político, me movendo no mundo. Quando você busca um autor preto, hoje, você acaba buscando e exigindo dele o posicionamento do eu político. Mas nós temos direito ao posicionamento do eu lírico também. O que é que eu estou querendo dizer? Eu vou escrever sobre aquilo que eu desejar. Eu não preciso escrever sobre a minha existência. É só isso. E tem uma coisa que, enfim, que eu tenho enfrentado, até que eu tenho recusado alguns trabalhos, que é também uma certa... narrativa hegemônica, que, por exemplo, hoje a gente tem 7 seriados no ar, que são 7 seriados com homens pretos carregando arma, que é uma coisa que está sendo perpetuada, as pessoas estão consumindo, porque, enfim, as pessoas consomem, né? Não tem como, porque ela não tem outra alternativa. Então, quando você diz isso, é exatamente esse lugar também que querem colocar a gente nesse futuro. Né, é o auge da tortura, você exigir ainda que autores negros escrevam isso. Exatamente. É o auge da tortura. E ao mesmo tempo que... E aí vem aquela divisão, né? Porque eu sei que hoje eu posso recusar, mas eu sei que tem gente que tem boleto que não pode recusar, como um belo dia eu já tive. Então, assim, de qualquer jeito uma situação que... Eu vou falar uma frase aqui para vocês, porque eu acho que é bem interessante, e depois queria uma reflexão. Porque teve uma coisa que aconteceu no camarim, que eu achei bem interessante, que alguém olhou para a gente e falou assim, vocês combinaram a roupa? E a gente tem códigos próprios, né? A gente sabe porque está todo mundo nesse tom hoje, assim como a Eliana também está ali, a gente sabe por que a gente vê. Então, são nossos códigos, são coisas que são nossas, são coisas que são alimentadas através da ancestralidade, passadas, e agora a gente está começando a escrever sobre. E tem uma frase que eu acho bem potente, que eu queria que vocês desenvolvessem um pouco dentro da visão de autores de vocês. Suas salas de roteiro devem ser dificílimas. Nossa. Rapaz, é gabarito. Eu tô chocado. Eles soltam a filosofia e a gente que se vire, né? Pois é, eu tô aqui para isso. Enfim. Resumindo, madeira é pau que boia, né? Cada um segura. Eu tô dando o meu melhor aqui, gente. Olha o currículo de vocês. Eu tô aqui, ninguém vem me ver aqui, não. Por favor. Então, olha só. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Acredito que todos aqui conheçam essa frase. E o que isso significa sobre esse futuro nosso e os nossos códigos de futuro? É isso. É quase um Enem. Eu vou embora. Asa, comece, por favor, Asa. Socorro! Botou
Muda para mim. Peraí. Difícil ficar para a professora, né? Eu entendo isso, gente. A gente sabe, né? Quem é professor sabe dessa situação. Isso é Exu, né? Exu é comunicação, é circularidade, Exu é presença, Exu é força vital. E viver é justamente subir a montanha da vida numa constelação solar, pleno. E veja bem, não falei de recortes, não falei de identidade. Eu estou falando que nós somos sóis vivos e que a nossa humanidade, ela é inegociável. Não tem recorte, não tem exceção e não tem porém. E quando eu percebo isso e eu vou a Exu, ele me diz que nós somos o amanhã, do mesmo jeito que nós somos o ontem. Então, se a gente hoje está aqui, nesse momento, é porque nós somos justamente a soma das dores, alegrias, amores, vivências dos nossos ancestrais. E nós fazemos parte daquela ancestralidade que virá depois. Então, quando Exu joga a pedra que mata o pássaro no vindouro, significa que nós somos essa pedra, porque nós somos o futuro. O futuro virá de nós. E a gente precisa se apropriar disso, porque o Brasil, de maneira geral, ele gosta de botar as narrativas do futuro na mão dos trinetos de escravocratas, sendo que a gente já fez isso nos últimos 500 anos e a gente sabe que não deu bom, não é mesmo? Então, talvez tenha chegado o momento da gente se vestir tal qual Exu, mas também se vestir tal qual Ogum, né? Aquele que faz a guerra para levar o progresso, a tecnologia. E lembrar que 2022... vai ser um ano delicioso, não é mesmo? É aquele momento, né, de pensar essa pedra, né? Como é que a gente vai incorporar essa pedra que Exu nos dá como responsabilidade? Eu acho que é sobre isso. Bem filosófico, né? Ninguém mandaram. Depois sou eu, né? Depois sou eu, né? É bom porque eu me lembrei de um mestre que me disse que Exu é a ausência de medo. Por isso que ele é a encruzilhada, ele é o cruzamento, porque ele não tem medo. Então, quando você fala de Exu, é a ausência de medo. E qual é o maior medo do poder hegemônico? É que a gente tenha coragem. Então, quando você teme essa pedra, é porque você teme o momento que a gente não vai mais ser dominado pelo medo. A gente só vai ter desejo e coragem. Aí acabou. Aí a pedra vai bater e vai bater certo. Então eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que essa frase fala também bastante sobre a quebra desses paradigmas das narrativas hegemônicas. A gente vive em uma sociedade ocidental criada sob dicotomias cristãs, entre bem e mal, e uma temporalidade muito marcada entre passado e futuro, que já tentaram demarcar o que era pré-história e o que era história, sabe? Então, acho que muito dessas de Exu e de muitas filosofias africanas são sobre essa temporalidade transcendental, sabe? Sobre você realmente conseguir se conectar com narrativas do presente, do passado, do futuro e do amanhã, e se considerando uma pessoa que já está se preparando, como a Asa disse, para ser o ancestral do futuro também. Não vou completar não tenho nada. Então, vou puxar aqui apesar da referência ser estadunidense, né, mas eu acho que foi um filme muito potente. Eu queria ler uma notícia para vocês aqui, para depois a gente discutir um pouco. 12 de abril de 2018. Renato Siqueira de Castro, de 15 anos, quer salvar vidas. Por isso decidiu ser bombeiro. O caminho até lá é longo, mas o primeiro passo ele deu. Voltou à escola, depois de quase um ano afastado. Isso, no entanto, só aconteceu depois que o rapaz conheceu os heróis negros do filme Pantera Negra. Quer dizer, e aí tem uma história bem triste dele, enfim, de irmãos presos, tal, e ele vai ver essa Wakanda fictícia, futurista, potente, e o garoto, ele decide voltar à escola e quer ser bombeiro. Já que ele não pode ser Wakanda, ele quer ser bombeiro. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a potência dessas histórias que a gente está contando no impacto real do futuro, porque isso aqui é futuro.
né? Hoje ele está com 18 anos, 19, talvez eu não sou muito bom de matemática, por isso que eu escolhi o roteiro, não me peça para fazer conta rápida. Mas como é que vocês veem essa potência? Quando vocês recebem alguém que falou, putz, li seu livro, mudou minha vida, comecei a escrever por sua causa, como é que vocês veem vocês fazendo parte desse futuro de terceiros? Hoje em dia, para mim, isso é um lugar de conflito. Você imagina quantas vezes eu encontro pessoas, por personagens, pelos livros, que vêm falar comigo nesse lugar. Mas teve um encontro muito específico que eu tive com um jovem que leu Na Minha Pele, e que inclusive foi o que me motivou a escrever uma continuação desse livro, que provavelmente sai no ano que vem, em cima de uma frase que tinha aqui. Essa frase muita gente repete, é a frase que diz assim: o seu lugar é onde você sonhar estar. Quando eu escrevi sobre essa frase, eu falava que era para a gente tentar explorar os limites, não se limitar, ter desejos, ter planos. E esse menino baiano me encontrou, ele falou assim, Lázaro, eu sonho tanto, mas eu não estou conseguindo. Eu sonho, mas a vida real não tem me dado a possibilidade de realizar esses sonhos. Então, como é que eu estou agora que está nesse momento de conflito? Que é sim estimular o sonho, sim estimular o desejo, mas ao mesmo tempo não deixar a discussão se encerrar aí. Eu tenho falado muito sobre estratégia também. Eu tenho dado exemplos simples, como assim a minha estratégia de vida, como um homem pobre, que nasci e que queria muito ser um artista, mas num determinado momento eu precisava sustentar minha mãe. A minha estratégia, eu trabalhava no hospital durante o dia e à noite eu fazia teatro. Eu tenho falado muito também sobre estratégias coletivas, o quanto a gente precisa se agrupar para pensar nas nossas estratégias, no nosso mercado de trabalho, para pensar o que é que a gente vai fazer para os nossos jovens, para pensar como é que a gente vai conseguir voltar a falar com as periferias, porque perdemos vários ouvidos na periferia, em todos os lugares, mas assim, quando esta linguagem que todo mundo está aqui falando não chega no coração e não apaixona um jovem da periferia, eu me desespero. E eu tenho falado muito assim, qual é a linguagem que eu vou exercitar para falar, para tocar os corações? Então, para além de sonhar com Wakanda, eu tenho pensado como é que constrói cada casinha dali daquele lugar, como é que se junta e quais são as estratégias, porque eu acho que talvez eu precise amadurecer para esse sentido. Porque fui um homem que, pela minha trajetória, o meu discurso do sonho sempre vem em primeiro lugar. Então, eu estou tentando agora agregar o sonho à estratégia, que é algo muito importante. É importante ter dinheiro, sim. É importante estar na escola, sim. É importante estimular as crianças a não evadirem da escola. É importante falar que tem uma trajetória que às vezes não será por milagre, mas que tem caminho. É nesse lugar que eu estou agora. É um lugar bastante realista, mas é uma coisa que está me mobilizando muito. O Martão sabe que esse exemplo remonta muito à história. E por que as pessoas não entendem o impacto do Pantera Negra? É só a gente olhar para a história de Hollywood, né? Ali por volta de 1915 teve um filme que ele é considerado o primeiro grande sucesso de Hollywood. E não só o primeiro grande sucesso, mas ele foi responsável pelo renascimento da Ku Klux Klan. Estou falando de um nascimento de uma nação, né? E desde então, naquela época, se não me engano, esse filme foi transmitido em mais de 20 mil salas. A história tinha tanto impacto, e esse filme é responsável pelo nascimento do estereótipo do negro, homem negro estuprador, que espalhou por toda Hollywood. E desde então as pessoas pensam, como confrontar um estereótipo? Como quebrar uma figura que foi espalhada em mais de 20 mil salas de cinema? Naquela época já tinha o Michael Cox tentando fazer, mas as pessoas negras não conseguiam distribuir suas histórias para nem 120 salas de cinema. E quando Pantera Negra surge, a gente já tem todo esse histórico secular de Hollywood que exibe figuras depreciativas de pessoas negras. E não só Hollywood, olha para a televisão brasileira, tem pessoas, as pessoas pobres de periferia tomam café da tarde com violência. Elas ligam a TV e elas veem pessoas negras fugindo da polícia, sendo mortas, sendo espancadas, como se pessoas brancas não fossem também, como se pessoas brancas não fossem bandidos, só que a câmera só está lá na periferia.
E aí a gente tem um excesso absurdo de figuras negras depreciativas no imaginário popular. Eu acho que o que a gente precisa, e o que o Lázaro, o Elísio, todos vocês fazem com grande maestria, é trazer esses estereótipos de pessoas negras que são trabalhadoras, empreendedoras, de mães negras que conseguem criar suas filhas, de irmãos que conseguem ajudar a sua família, de garotos que conseguem ter sucesso, como Em Busca da Felicidade, o filme do Will Smith ali. Então, essas figuras são as que vão limpar e destruir do imaginário popular esses estereótipos negativos. Nós precisamos, a nossa geração, pessoas roteiristas negros, escritores negros, a gente está numa linha de frente no imaginário popular. Porque não existiam escolas de racismo no mundo. As pessoas pobres e pessoas semi-alfabetizadas não iam para a escola para aprender racismo. Elas aprenderam pela televisão, elas aprenderam pela publicidade, elas aprenderam pelas radionovelas. Então, como é que a gente vai destruir esses estereótipos? Pela mesma forma de cultura popular, pelos livros, pela novela, pelas histórias em quadrinhos. Então, quando Pantera Negra explode ali, como o primeiro time preto que chega e faz uma revolução de grana também, como o Lázaro falou, de impacto, as pessoas começam a perceber, e os estúdios também começam a perceber, que vocês também estão trabalhando com essas produtoras, que quer dizer então que se eu colocar dinheiro na mão de um time de pessoas negras, elas também conseguem falar para todas as pessoas do mundo. Parece que era uma crença muito racista de Hollywood, achava que nossas narrativas eram de nicho, e não são de nicho. Nossas narrativas são poderosas e todas as pessoas podem escutar, assistir e se entreter com elas também. Então, acho que essa discussão que você traz é muito sobre isso, sobre a gente acabar com esse excesso absurdo de figuras depreciativas que ainda constantemente estão na televisão, na internet, que ainda estão produzindo esse estrago no nosso imaginário. Eu só tenho uma agonia que eu acho que a gente está tão atrasado. A gente está tão atrasado. A gente tem que criar tanto referencial que chega a me dar uma angústia, assim. Eu me lembrei de um exemplo. Eu estava essa semana olhando uma página de Instagram de vestido de festa. Que eu vou para uma festa, minha filha precisava de um vestido. E ela estava escolhendo o vestido. Aí todas as fotos das revistas e todas eram meninas brancas, óbvio, meninas brancas e meninas loiras, porque vai comprar vestido de festa e não vou imaginar que vai ter uma menina preta querendo comprar um vestido de festa. Acho que a gente não existe. E aí minha filha parou numa foto e fez assim: pai, bonito esse vestido, né, filha? Se ela fosse preta, a gente comprava. Aí eu disse: oba, estou fazendo. Minha parte, minha mulher e eu, a gente está fazendo. Mas é muito difícil. Quase todas as vezes que eu dou à minha filha um livro para ler e eu não leio antes, eu me arrependo. Quase sempre. Ou é um garantido que eu vou pegar aquilo de quem a gente sabe e a gente vai levar, ou se eu pego um livro no caminho, pastorinha, e dou, eu vou me arrepender. Vai ter uma hora que vai bater numa página que eu vou ter vergonha. Hoje, se eu sentar com minha filha para assistir novela das 6, eu vou ter vergonha também. Sabe? Então, assim, a gente está muito distante de construir narrativas saudáveis, onde a gente crie exemplos para quem está vindo na nossa sequência, exemplos saudáveis. E é a novela, é a série, é o filme, é o livro, tudo isso compõe imaginário e faz com que aquelas pessoas me enxerguem a partir desses referenciais. Então, a gente está muito atrasado. O Brasil está atrás da maioria dos países do mundo que já evoluíram nas suas narrativas e no espaço que está disponibilizando para a diversidade. E a gente aqui no Brasil está muito atrasado. Apesar dos esforços de todo mundo que está aqui nessa mesa, não é responsabilidade nossa isso. Mas a gente está muito aquém de ter um ambiente saudável onde eu possa criar crianças pretas e dizer: pode ler, pode assistir, pode ligar, pode ver, que não vai te fazer mal. Faz mal, machuca. Faz com que a gente se sinta inferiorizado muitas vezes, e isso não pode ser normalizado. E, infelizmente, aqui ainda é. Bom, vou tacar lenha na fogueira, né? Porque eu gosto de Pantera Negra mais ou menos. Eu acho que é um produto do entretenimento, da indústria cultural. Bom, porque é da Marvel, todo mundo fica feliz, né? Eu gostei de assistir no cinema, acho importante, mas
o filme dá para ver que foi feito por pessoas brancas, porque se Wakanda fosse uma cidade africana, ela não teria o ímpeto dominador que ela tem, e ela não seria imperialista como ela é, não é mesmo? Então, filosoficamente, Wakanda teria uma teia de Ubuntu, e ela não tem, porque justamente quando a gente assiste o filme, Wakanda é podre de rico, a África, ela está ali, um caos em volta, e o Wakanda se nega a ajudar os próprios irmãos. Então, isso para mim já mostra que quem fez o filme não sabe nada de filosofia africana e que é somente uma peça de entretenimento. Enquanto peça de entretenimento, tá ok, é legal, vale o ingresso, pipoca. Agora, enquanto produto representativo do audiovisual, não é bom, gente. Sinto muito, não é bom, porque continua imprimindo uma agenda de dominação, de imperialismo, de neocolonialismo, né? Wakanda, enquanto país fictício ali, ela tem uma agenda neocolonial. E eu me nego a gostar de qualquer reprodução que venha com uma agenda neocolonial, porque nós somos vítimas do colonialismo, nós não somos herdeiros do colonialismo, nós somos vítimas. Então, a responsabilidade de se decolonizar é dos trinetos de escravocrata. E, nesse sentido, o Wakanda não faz o trabalho dele. E aí, a gente está, na verdade, falando de um problema que a gente não dá a devida atenção, porque a gente foca na representatividade. E a representatividade não é e nem nunca foi o nosso problema. O nosso problema é representação. A gente não tem representação sadia da população negra, das suas experiências na arte ocidental de maneira geral. Então, nesse sentido, para que haja uma representação mais sadia, é importante que aquelas pessoas que estão escrevendo essas narrativas capengas sobre nós, levantem da cadeira e deixem a gente fazer o nosso trabalho, que aí vai ficar muito melhor. E aí sim a gente vai ter, talvez não Wakanda, né? Talvez Aruanda. Talvez a gente tenha uma Aruanda muito mais real. Tá entendendo? É isso. Então, eu só queria puxar aqui de volta, com exceção do Lázaro. Você viu que eu fui tranquilinho, Lázaro. Fui numa questão tranquila e já as labaredas subiram, enfim. Eu só queria que a gente voltar um pouco, já que você vai falar ali, porque o tema, assim, enfim, a pergunta que eu fiz, né, era um pouco sobre a reação de vocês em termos do futuro que vocês estão construindo. Acho que só o Lázaro respondeu. Exatamente, todo mundo filosofou, que, enfim, não é responsabilidade minha. Mas se você pudesse falar também sobre isso, seria interessante. Não, acho que faz sentido, porque eu quero colocar mais lenha na fogueira da asa, porque... é nóis. Porque, assim, parte do que a Asa falou sobre o Wakanda faz muito sentido, porque se você pensa as premissas do afrofuturismo, ela é hollywoodiana e estadunidense. Mesmo o Sun Ra, o grande músico e tal, ele pega o imaginário do que pessoas negras americanas pensam sobre o Egito. E aí, por isso que eu defendo muito, e é muito interessante poder falar isso aqui na Bienal, que nós brasileiros devemos roubar o hype do afrofuturismo, porque nós somos o maior povo negro fora da África, e quem tem direito de falar como o afrofuturismo vai funcionar somos nós, cara. Então, a gente tem ainda uma dificuldade com a língua, porque as histórias que os estadunidenses contam, e eles não deixam de fazer parte também do Ocidente, de também serem pessoas ocidentais, chegam nos streams, chegam e se propagam no mundo todo. Então agora é hora da gente mostrar, bater os tambores aqui do Brasil e fazer todo mundo ouvir o nosso afrofuturismo, porque vai ser potente, e os estadunidenses que se cuidem, cara. Nós vamos chegar lá. E aí, nesse sentido, o afrofuturismo, a gente está numa disputa de narrativa, eu fecho com você. Nós somos a maior diáspora africana do mundo. E isso precisa ser dito e precisa ser incorporado por nós. Significa que nós somos 108 milhões de pessoas afrodescendentes diretamente, o que nos faz ser o segundo maior território populacional de pessoas negras no mundo. Então, assim, com todo o respeito que eu tenho lá aos afro-americanos, eles, 1 em cada 3 estão encarcerados, e eles são só 13% da população. Nós viemos num processo radical de desumanização da experiência do Brasil, em que os nossos ancestrais desembarcaram aqui portando o corpo, a palavra e o conjunto filosófico-cultural que
que a gente chama de conjunto civilizatório. E essas foram as ferramentas ancestrais utilizadas por eles nos últimos 500 anos e que permitiu a gente resistir, permanecer e continuar. Então, desta forma, a resistência, a permanência, a continuidade enquanto experiência, modelo para o mundo negro no mundo, virá daqui com certeza. E eu defendo isso também. Nossa. E tem uma coisa interessante aí, né? Porque a gente chega a um ponto da carreira que as pessoas começam a contratar a gente para falar em alguns ambientes, né? E outro dia eu fui fazer um Zoom, tal, com um monte de empresário, maioria rico, tal, que queriam falar sobre cinema, tal. E eu fiz um painel sobre o cinema brasileiro, né? O cinema negro, tal. Em dado momento, quando eu comentei, não, porque lá nos Estados Unidos, que a população negra é uma minoria, um deles levantou a mãozinha no Zoom e falou assim, como assim minoria? Aí eu falei assim, lá são 14%. E ele ficou muito chocado. E ele ficou assim, alguns segundos, e aqui no Brasil? Eu, por volta de 54%. Então, a gente ainda tem essa barreira das pessoas que não sabem o país que vive, né? Mas, enfim, voltando ao nosso tema aqui, afinal, eles se rebelaram, não responderam o que eu quis, vou tentar de novo. Vou de novo para uma outra questão que eu acho bem interessante, porque eu acho que quando a gente traz esse conceito de afrofuturismo, eu acho que aqui, enquanto potências, enquanto escritores, eu gostaria muito de saber como vocês veem esse afrofuturismo. Porque eu imagino que se eu desse uma folha em branco para cada um de vocês, a gente sairia com histórias bem diferentes sobre o mesmo tema. Talvez até com o mesmo personagem, com o mesmo plot, a gente sairia com histórias. Como é que vocês veem o afrofuturismo possível no Brasil? O que é esse afrofuturismo? Eu vou dizer que eu estou em trânsito do afrofuturismo para o afropessimismo. Eu queria confessar aqui para vocês, porque eu acho que a construção conceitual do afrofuturismo esbarra numa questão que o afropessimismo é um livro também, que eu indico, inclusive é um livro muito interessante, e ele fala que enquanto a gente não mexer na chave do sonho, exatamente, a gente não mexer no que a gente deseja ser, a gente não vai alterar essa realidade no qual a gente está discutindo e se referenciando. Não é só buscar da ancestralidade a nossa raiz e trazê-la para os dias de hoje, pensando que nós vamos ser maioria no futuro próximo, que é o que o afrofuturismo pensa de uma maneira mais genérica. É rever o que a gente deseja. Enquanto a gente precisar de legitimação branca, não vai existir a minha existência plena. Eu não preciso da legitimação branca para existir. Aí sim eu posso pensar num real afrofuturismo. Então eu tenho refletido muito sobre esse atrito de em que nível você precisa da legitimação do outro para a sua existência. Eu acho que isso é uma coisa que acomete as nossas lutas e muitas vezes acomete a nossa carência como indivíduo, mas que é determinante para que a gente não consiga, porque a gente não vai conseguir isso enquanto a gente não desejar construir as nossas próprias pontes e ter a nossa legitimação entre a gente que se entende, a gente vai seguir num ciclo que não se completa. Então, eu tenho um pouco de receio hoje do conceito puro do afrofuturismo e acho que a gente tem que ser um pouquinho, como diz Lázaro Ramos, um pouquinho mandingueiro na utilização desse conceito para entender que tem um pedaço dele que a gente tem que tirar fora, que é o pedaço de aguardar com que o outro entenda que ele está errado. Eu não quero mais aguardar que o outro entenda que ele está errado. Sabe, Marton, que uma coisa que você falou e que muito que a gente tem discutido aqui já responde isso. Nós, pessoas negras, nessas 56%, somos muito diversas. E assim como o Lázaro já falou, nós temos inúmeras subjetividades. Eu acho que nós estamos, nesse momento, definindo o que é afrofuturismo para o mundo.
porque somos pessoas negras no Amazonas, na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, e cada um pode ter a sua peculiaridade, a sua forma de existir enquanto pessoa negra dentro daquela realidade. Então, acho que nós ainda estamos determinando o que é. Eu não gosto de usar só o termo afrofuturismo em si, pelo que eu faço, eu gosto de determinar como ficção afrofuturista, porque se perguntar sobre afrofuturismo para a professora Asa, ela vai dar uma aula e vai falar muitas coisas, enquanto eu, como autor, penso no afrofuturismo como uma forma de apropriação da ficção científica, assim, é o meu espaço nas discussões de ficção científica. E a ficção científica não necessariamente está preocupada com como vai ser o amanhã. Está preocupado em criar outras raças, outras espécies e outras coisas alegóricas e mundos absurdos que a nossa imaginação pode conceber, nossa imaginação doentia. Então, acho que a ficção, muito sobre isso, sobre alegoria. Então, eu acho que a gente ainda está determinando isso e vão surgir várias manifestações do que é a ficção afrofuturista. Eu gosto muito de colocar o imaginário do hip hop, do rap, do trap, do funk, porque eu acho isso manifestações totalmente afrofuturistas. Tem um produtor musical que uma vez eu vi um documentário que ele disse que a história da música eletrônica é do mau uso criativo dos elementos, sabe? Então, acho que o funk, o rap e a manifestação negra é um mau uso criativo de pegar uma picape e rascunhar com ela, tá ligado? Acho que o afrofuturismo é muito sobre isso. A gente rascunhando sobre o futuro vai surgir ideias novas, ideias potentes e diferentes. É o momento da gente construir isso. Eu me sinto uma parte dessas pessoas que estão ajudando a estabelecer novos pilares da ficção afrofuturista no Brasil. Bom, afrofuturismo, vamos lá, vamos começar a aula. Mentira, gente. Mas o afrofuturismo, é importante dizer para vocês que quem cunhou o termo foi o Mark Derry, que é um homem branco, né? Então, vamos começar pontuando isso. Não é um termo parido pela negritude. Ele vai olhar a experiência, sobretudo, de Sun Ra, que era um grande artista afro-americano, que vai olhar para Kemet, que é o Egito, é o nome original do Egito, Kemet. Ele olha para Kemet e ele vai beber nas filosofias keméticas experiências que indiquem um futuro para aquilo que ele estava vivendo nos anos 70. Pensem bem, anos 60, 70, Estados Unidos, né? Então, o afrofuturismo, ele vai ser definido ali na década de 80, 90, pelo Mark Derry, vendo a experiência de Sun Ra. Então, primeiramente, não é um termo intrínseco à experiência, e sim um termo dado a outra pessoa, e essa pessoa é um homem branco. Primeiro ponto. Segundo ponto, existem muitas vertentes do afrofuturismo, como, por exemplo, o africano-futurismo, que é uma vertente dentro das literaturas africanas que reivindicam, que negam o termo afrofuturismo por ser um termo diaspórico, e reivindica um termo africano-futurismo, ou seja, pessoas africanas pensando um futuro para a África. E aí a gente já tem um outro caminho aí literário que é bem difundido. O Brasil é que não difunde, mas é bem amplo no mundo. E nesse sentido, existem pelo menos 2 tópicos inegociáveis que todos nós aqui, não podemos negociar quando se trata de afrofuturismo. O primeiro ponto é uma narrativa especulativa de futuros negros. Isso é inegociável. E segundo ponto, o afrofuturismo obrigatoriamente tem que ser parido por pessoas negras. Então, pessoas brancas podem parir afrofuturismo? Não, sinto muito, vai fazer terapia, mas não dá, não é mesmo? Então, é sobre isso, é sobre ter coragem de reivindicar esse lugar que é nosso e que a gente não negocia. São pessoas negras que fazem afrofuturismo. Ponto. Acabou. Todo mundo pode consumir? É claro que todo mundo pode consumir. A gente consome, né? Um monte de coisa aí, inclusive um monte de porcaria. Então, sim, todo mundo pode consumir o afrofuturismo. Agora, a produção afrofuturista, inegociavelmente, ela tem que ser negra. Se não é negro, não é afrofuturismo. Então, o Wakanda, sinto muito, não é afrofuturista. É só um produto da indústria cultural para agradar os nossos olhos e ganhar dinheiro em cima disso. Mas está valendo, tá? Porque temos que pagar boleto. Está valendo também. Acho que a única coisa que eu tenho para acrescentar talvez seja mais uma palavra de produtor aqui, que nos últimos anos tenho tido a oportunidade de começar projetos desde o princípio. E a minha resposta ao afrofuturismo, ou ao Brasilfuturismo, ou ao nosso afrofuturismo, ela virá da coletividade de pessoas que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar.
Eu digo isso e não estou dando uma resposta exata, porque é justamente o que eu tenho aprendido na prática. O Falas Negras é um exemplo. O Medida Provisória, que vai exibir dia 15 no Festival do Rio e depois dia 16 com debate, é fruto desse debate que muitas vezes tem trave. Eu e Elísio escrevemos juntos, com o Aldre Anunciação e o Lusa também, e muitas vezes a gente não tinha resposta e a gente gastava uma semana inteira para conseguir saber como realizaria uma cena. Tudo para quê? Para não ir recorrer aos mesmos artifícios que a escrita hegemônica utiliza. Então eu não tenho resposta para isso, mas eu acho que ela virá desta oportunidade de nós nos agruparmos para contarmos as nossas histórias. Queria acrescentar uma coisa ao que o Lázaro falou, que é o direito ao erro, que é uma coisa que a gente normalmente não tem. Fazendo o filme a partir da premissa que foi colocada, que era uma produção que o Lázaro queria fazer como diretor, e ele estava ali capitaneando aquela sala de roteiro, a gente se permitiu errar. A gente se permitiu escrever e dizer, não, vamos de novo. E até chegar no filme que seria feito. Então, essa possibilidade do erro pode parecer bobo para quem tem. Para quem não tem, é um luxo sem tamanho. Nós tivemos, nesse filme, direito de, dentro da sala de roteiro, errar. A gente, inclusive, criou um processo de trabalho. É importante falar, porque o crédito dela nem sempre aparece. Mas depois que a gente escreveu o roteiro inteiro, a gente contratou a Aline Maia, grande pesquisadora daqui do nosso país, deu o roteiro para ela e pediu que ela lesse todas as cenas, ela identificasse o que de negro e qual tema teria em cada cena e nos desse inspirações para a gente reescrever. E a Aline fez um trabalho lindo, porque às vezes ela lia uma cena, ela dava um poema da Conceição Evaristo, no outro ela dava uma treta de internet, no outro ela pegava um trecho de algum livro filosófico sobre alguma coisa, tudo através de subjetividade. A maior parte eram estímulos que ativaram em nós uma voz um pouco mais livres do nosso próprio imaginário, porque o nosso próprio imaginário também é contaminado por essa escrita hegemônica. Muitas vezes, quando a gente estava na sala de roteiro, a gente pensava nas soluções que seriam usadas em outro tipo de histórias. E o Medida foi um grande exemplo de oportunidade do erro e de experimentar. Então eu gostaria muito que esse Afrofuturismo, Brasil Futurismo, sei lá o que a gente vai chamar, viesse dessa oportunidade da gente fazer essa pesquisa. Pessoal, Martão, sempre que a gente tenta definir afrofuturismo, fica complexo demais. Por isso que eu fico com a ficção afrofuturista, que já resolve tudo, mano. E é interessante que você disse uma coisa aí, Lázaro, que acontece muito dentro dessa escrita hegemônica, que às vezes a gente começa, principalmente com novos escritores negros. Eu estou numa sala de conteúdo, né, na Vaia, além da sala do Anderson Silva, que eu estou tocando. E é muito engraçado como, às vezes, alguns plots, algumas histórias, vêm de uma forma muito branca de escrita e o cara, às vezes, é muito negro, periférico. E, por exemplo, uma das últimas, o protagonista era um ex-presidiário, enfim. E, em dado momento, eu falei assim, para que ele precisa ser ex-presidiário? E o autor não soube responder. E 2 dias depois ele virou para mim e falou, cara, eu estou escrevendo que nem um branco. E é um pouco sobre isso, né? Sobre a gente também tirar da gente, né? Como eu falei no início, eu queria ser Fernando Sabino. Hoje eu não quero mais ser Fernando Sabino. Mas assim, foi um cara que me deu muita base para escrever. Não posso negar isso. É um cara que, enfim. Mas assim, eu queria agora fazer um caminho ao contrário e deixar o Alê por último, por um sentido simples, né? Porque eu acho que para ele vai ser um pouco mais fácil de responder. Nossa, estou me sentindo Luciano Huck aqui, né? Loucura, loucura, loucura. Para vocês, o que é ficção científica, já que a gente está falando do Brasil, o que é ficção científica no nosso país hoje? Sou o primeiro? Eu acho difícil responder. A ficção científica ela tem uma relação com toda uma ligação com imaginários intergalácticos, com outros tipos de personagens não humanos. Tem uma relação
com a especulação, né? A ficção científica ela é bastante especulativa, mas eu não sei se eu consigo definir o que é, porque o Brasil ele já é uma ficção meio científica, né? E a gente é tipo um filme de terror, né? Então tá difícil até de pensar na ficção quando a realidade tá desse jeito. Então eu não sei se eu consigo definir. E eu não sei se eu gostaria de definir, porque eu acho que quando a gente traz definições, a gente limita o pluriverso de possibilidades que possam agregar ao que seja uma ficção científica brasileira, uma ficção científica latino-americana, né? Mas, de alguma forma, gente, eu acho que é chegada a hora, o século XXI, esse primeiro quarto do século XXI, ele nos convida rumo ao sul, né? É como se chegasse a hora da gente parar de nortear as nossas experiências, porque a gente norteou nos últimos 500 anos e deu ruim. Então, talvez, pensar especulação científica, ficção científica, pensar essas narrativas que já são hegemonicamente ocidentais, seja desatrelá-la do seu sentido nortista e trazê-la para os ventos do sul. É preciso sulear a literatura e é preciso que a gente tenha coragem de colocar os pés nessa terra e dizer que nós somos também o centro de experiências. Então, não tenho resposta, mas a resposta está no sul, com certeza. Eu acho que a ficção científica, ela aponta para a distopia. Não é? É como se a ficção científica fosse uma via de acesso para falar sobre a deformidade da nossa realidade, para falar sobre o que a gente não entende racionalmente, mas que é concreto. Então, se a ficção científica pode me fazer construir caminhos e experiências que não existem, hoje em dia eu não consigo dissociar o conceito de ficção científica do conceito de distopia, porque ele está sempre me levando para esse lugar, sempre me levando para uma sociedade, para uma deformidade, para alguma coisa que eu acredite que não seria real, mas que eu vou construir através da minha ficção científica o caminho para que ela se torne real. E isso é muito louco porque a gente está vindo de uma experiência de um filme que é absolutamente um universo distópico. Foi antes da sociedade caminhar e da loucura avançar. E hoje, se você lesse a storyline do filme no jornal, você provavelmente não se assustaria mais. Então, quando a gente fala de distopia, é muito perigoso hoje. Porque um filme, por exemplo, demora 2, 3 anos para ser feito. Em 2, 3 anos, o mundo se deforma e a distopia se transforma em realidade. Então, eu acredito que a ficção, sim, hoje, eu definiria como um caminho para o universo distópico. Eu acho que ficção científica no Brasil hoje precisa ser algo que não nos anestesie e não nos desestimule. Eu estou muito cansado de ver a história que a gente só sofre, apanha e sai de lá como se tivesse acabado de tomar uma chicotada e não sabe o que fazer na vida, e não consegue pegar força de lugar nenhum e não consegue ver alternativas. Eu acho que a nossa ficção precisará dar alternativas, mesmo sabendo que a arte muitas vezes abre portas e tem seus limites, mas eu acho que a gente precisa acender as nossas plateias. Eu acho que esse precisa ser um compromisso com o nosso país, porque muitas vezes eu sinto que a gente está anestesiado. É tanta porrada todo dia que a gente passa a não acreditar, a gente passa a não se posicionar, a gente passa a fingir que não viu, a gente passa a achar que não tem jeito. Então eu estou achando que a gente está precisando oferecer isso para as nossas plateias. E falo isso porque eu sei do poder que a arte tem. A arte é muito poderosa e precisamos resgatar este poder que nos é de direito. Martão, acho que você
errou em dizer que eu diria isso facilmente, porque definir o que é ficção científica é a pergunta de $1 milhão há mais de um século, né? Porque assim, eu tenho algumas premissas do que seria, mas é uma narrativa especulativa que tem quase que uma visão profética de elementos que possam ser considerados como ciência. E aí que está a grande treta, porque o que é ciência hoje e o que era ciência no passado? No passado, a ciência era uma visão quase que religiosa, né? Se a gente pega o filme do Robocop, década de 80, ele acreditava que ele iria transferir dados com uma máquina fincando uma estaca, né? Saía uma estaca do braço dele e você ficava com medo daquilo. E hoje a gente já sabe que existe pendrives e de repente no futuro a gente nem precisa de pendrive, já tem as nuvens. E o que tem? Então, definir o que são os elementos científicos tumultuam o que é a ciência. Se não me engano, é Hugo Gernsback, que é o pai do termo science fiction e tal, que ele diz que existe um grau de tecnologia que você não consegue diferenciar do que é magia, porque é tão maravilhoso que você não consegue mais definir o que é o projeto Genoma, o que é a ciência hoje poder utilizar, manipular o DNA de uma pessoa. E isso me coloca um pouco no lado da distopia, como Elísio disse, porque é assustador que a ciência hoje possa manipular o DNA, escolher e exterminar características de um ser humano, que é tudo que os eugenistas queriam no passado e não tinham poder, hoje tem o poder. O próprio Yuval Harari fala muito sobre isso, como a ciência hoje tem poder de Deus, e isso pode gerar alguns medos, mas também pode gerar algumas utopias. A ficção científica não é só sobre medos, é sobre imaginar lugares perfeitos, sociedades que a gente possa usar como alegoria para discutir um mundo melhor, ou usar como alegoria para provocar a sociedade a ter grandes discussões. Mary Shelley, quando fez o Frankenstein, imagina uma mulher escrevendo uma obra sobre dar vida, sobre trazer a vida a um novo corpo, naquele período que ela escreveu isso. Isso fazia a sociedade se confrontar, inclusive com ela escrevendo, inclusive porque a sociedade era extremamente cristã, e falar de ressurreição, se não a partir da religião, já era provocador o suficiente. Então acho que a ficção científica é isso, ela é provocativa, ela é quase que uma visão profética, e ela tenta utilizar esses elementos aí de tecnologia, de ciência, para gerar grandes conversas na nossa sociedade. E eu espero que surjam mais escritores assim brasileiros de ficção científica alcançando as massas também. Gente, quem tem pergunta, por favor, porque eu acabei me esquecendo um pouco, por favor, tem ali. Boa noite, eu sou Elielton Lopes, eu também sou formado em letras e sou realizador de eventos. Eu quero aproveitar a presença dos 4 autores e deixar uma pergunta para eles aqui. Dentro de tudo que eles colocaram, de futuro, a negritude, o que eles, de modo geral, aconselhariam para o jovem negro começando naquela carreira que ele escolheu como profissão, mesmo que não seja arte? O que eles diriam? Qual é a expectativa que eles projetam, prospectam nesse pessoal? Eu vou elaborar um pouquinho mais, vou pegar uma carona na pergunta dele. O que vocês diriam, de volta para o futuro, para vocês mesmo, há 20 anos atrás, hoje, com a experiência que vocês têm hoje? Bom, quer falar, Lázaro? Começa por você. Eu diria, tenha coragem, crie a sua assinatura enquanto profissional, mas conheça a história de quem veio antes de você, porque traz aprendizado. Acho que é o que eu diria. Eu diria organização, lucidez e foco. São as 3 palavras necessárias para você começar qualquer jornada na sua vida, seja profissional. E se você é um jovem negro periférico, do povo originário e que está na universidade ou algum espaço de poder, eu sempre digo, foca no papel.
Você está ali para pegar o diploma, para ter mais dignidade trabalhista na sua vida. A academia, para mudar a academia, você precisa também do papel. Então, lucidez, foco e organização, além dos 3 S's, que é sabedoria, solaridade e silêncio. Aí sim você vai longe. Eu tinha uma mestra de teatro, chama Hebe Alves. Ela dizia, quando acontecia algum fato, que ela percebia que ali naquele fato tinha um aprendizado, ela dizia 3 palavras. Primeiro, ouça. Depois, perceba. Depois, se dê conta. Ouça, perceba e se dê conta. O tempo inteiro para caminhar onde você entrar. Ouça, perceba e se dê conta. A gente tem a tendência a querer falar, reagir, colocar. Eu sempre tento, pelo menos, ouvir, perceber, depois me dar conta. Aí eu vou com a resposta. Eu acho que isso é muito importante para a gente. Se eu voltasse há uns 20 anos atrás, eu diria, Lê, você é muito lunático e obrigado por não ter se encaixado nas propostas padrão de trabalho. Obrigado. Eu sei que o papo aqui hoje é de futuro, mas eu queria saber quem foram as referências de vocês para chegar até aqui no passado, porque as minhas estão aqui na minha frente hoje, então eu estou muito nervosa. Eu quero saber a quem vocês são gratos, não só pessoalmente, mas referências como vocês são para mim a estar aqui hoje. Elísio era um menino na Bahia, ele já era um senhor autor, velho. Eu aqui no Rio já conheci Elísio. Lázaro, eu tenho a mesma idade que você. Zebrinha, vamos dizer juntos. Zebrinha. É o nosso mestre. Como é que constrói um mestre? Assim, para ser bem... tentar ser justo com a sua pergunta, que foi uma pergunta muito importante. Um dia eu vou dar um exemplo de Zebrinha. Ele me chamou para fazer um trabalho, ele estava fazendo um trabalho e me chamou para entrar na equipe. Aí eu fui lá, ele disse, você vai cobrar quanto para fazer esse trabalho? Ele não era o responsável, ele estava me perguntando, você vai cobrar quanto para fazer esse trabalho? Eu disse, R$1.000. Ele, tá bom, 3. Ele vai cobrar 3. Assim eu aprendi. E assim ele ensina, sem explicar, sem ficar dizendo, vem aqui que eu vou te ensinar. É ensinando, é fazendo e é puxando você para cima. Mestre é aquele que te puxa para cima. Não é que te bota no colo, não é que te dá de mão beijada, não. Mas mestre te puxa para cima. Seja na hora que ele diz que você está errado, ou seja na hora que ele diz, não fez mais que sua obrigação. Que é o que a gente ouve normalmente. Não esperava menos de você ou não fez mais que sua obrigação. É assim que os mestres educam. E eu acredito e espero que você realmente tenha eles bem perto de você. E com estratégias muito particulares, né? Eu conheço o Zebrinha desde a minha adolescência. Zebrinha é um grande coreógrafo brasileiro, já rodou pelo mundo. Hoje em dia ele é coreógrafo do balé do Banda de Teatro Olodum e do Balé Folclórico da Bahia. Só para citar uma das histórias de Zebrinha, de técnica de aprendizagem que ele me ofereceu, ele... Não vou contar a história leve, mas ele é muito severo, muito rígido, exatamente. Ele tinha um sítio, onde dia de domingo ele sempre fazia comida e levava muitas pessoas para comerem. E durante muito tempo ele dizia, você que vai lavar o prato. E eu ficava ali lavando o prato em frente à janela e eles conversando. Durante um tempo eu achava que era uma punição ou era apenas uma lição de como adolescente aprender a cuidar da minha casa, a lavar os pratos. Anos depois eu entendi que após o almoço, após as pessoas comerem, todos aqueles grandes artistas, pensadores baianos se reuniam exatamente na frente da janela da pia onde eu lavava o prato. Foi a forma que ele encontrou para eu ficar ouvindo aquelas conversas e aquelas pessoas. Porque talvez como adolescente eu não me interessasse por eles. E ele nunca me disse isso, ele só me disse isso quando eu já estava adulto. E depois eu fui percebendo que todos os dias ele tinha uma maneira de me oferecer coisas do mundo e que às vezes pareciam outras coisas. Zebrinha. Zebrinha. Eu sou uma mulher que
que vem de muita base, né? Então, acho que a primeira gratidão é a minha família e os meus ancestrais. Todos eles, né? Todos eles que acreditaram que viver valia a pena e por isso eu consegui nascer para esse mundo, porque eles não desistiram. Então, acho que nesse sentido são as maiores referências que eu tenho. Mas, tal como você que queria ser Fernando Sabino, o meu sonho, gente, era ser Bell Hooks, entendeu? Então, quem sabe um dia eu chego lá, você como titia Bell Hooks, porque ela realmente está, assim, num lugar crítico do qual eu muito me espelho e me inspiro mesmo para ser um pouco mais lúcida nas minhas análises sobre a vida, né? Acho que é isso. Eu sou muito grato, inicialmente, à minha família também, principalmente as minhas avós, uma que veio de Panela, lá em Pernambuco, outra que veio de São José do Barreiro, e elas foram matriarcas que fizeram a minha família resistir, existir, sou muito grato a elas. Agora, as minhas referências, elas são muito variadas, assim. Eu um dia quero ser 1% do que Ariano Suassuna foi, porque ele, para mim, é um gênio absurdo, assim, o gênio brasileiro da escrita. Eu também sou um cara muito nerd, então consumi muito Tolkien, consumi muito H.G. Wells, Isaac Asimov. Uma das minhas grandes referências está do meu lado aqui hoje, que é o Lázaro Ramos, então sou muito grato para ele também, pelo que ele tem feito e aberto caminho. Dei R$100 a ele antes, aqui atrás. Depois, né? Fez o Pix. Mas é isso, mas referência a Adoniran Barbosa, tenho alguns amigos que eu adoro eles também, que são muitas referências, como o Emicida, o Coruja, Rashid, Marcelo D2, são caras que estão alimentando o meu imaginário demais, assim, cara. Então é isso, muitas referências. Uma das outras referências está aqui, o Ângelo, aqui, o Sr. Gama, ali no cinema, aqui, parceirão que eu conheci recentemente. Mas é isso, cara. A gente está constantemente ganhando novas referências, novas parcerias, novas amizades. Perguntas? Tem uma pergunta ali. Meu nome é Marina. É pro Lázaro e eu queria saber de onde veio a ideia de você escrever para criança, não só para adulto. Eu queria pegar daí também, porque eu acho que todo mundo aqui tem uma... A Asa tem, não sei se você já escreveu para criança e tal. Queria ampliar um pouco essa pergunta sobre... E se vocês têm vontade também de escrever para criança. Pois é, não era um plano de vida, não. Mas depois de um momento, eu comecei a querer falar sobre assuntos que eu não ouvia quando eu era criança. Eu não tive acesso a livros com personagens parecidos comigo, meninos pretos. E eu escrevi o primeiro livro justamente para esse menino preto que eu fui e que queria falar sobre os assuntos e as coisas que eu estava sentindo. O primeiro livro foi sobre autoestima e, ao mesmo tempo, o uso equilibrado de tecnologia, que é um assunto que eu gostaria de ter ouvido na minha infância. Depois, nasceram João Vicente e Maria Antônia e eles têm me inspirado nos outros livros que eu escrevi. Inclusive o meu próximo livro, que não será para crianças, será para adolescentes, aí já sou eu escrevendo para o adolescente que eu quero que eles sejam. É tudo um plano para me ajudar a criar as crianças. Eu vou falando as coisas no livro para ver se eles me ouvem, que às vezes eu falo em casa e eles não ouvem. É isso. Bom, Luz de Aisha é um livro para criança. É o meu primeiro livro infantil, baseado na filosofia africana. O que me faz escrever para crianças é um pouco a maternidade. Eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe com 17 anos. E desde então, o meu olhar sobre a educação do outro, ele mudou completamente, né? Porque eu era uma adolescente que tinha que cuidar de um bebê, de uma criança, e que hoje já tem 19 anos, né, gente? Não é mais, já é um adulto. Mas essa foi, escrever com essa intenção, com certeza a maternidade atravessou. Agora, o Luz de Aisha, ele veio, e aí, Luana, cadê Luana? Luana Rodrigues, que escreveu o livro comigo, professora, está ali. A gente escreveu Luz de Aisha porque a gente sentiu a necessidade de introduzir filosofia africana
para o grande público no Brasil. Esse é o primeiro livro de filosofia africana para crianças produzidos aqui, e a gente fez porque isso precisa acontecer, né? É quase militância, gente, é quase uma militância. Eu nunca escrevi livro infantil, mas eu comecei no teatro como autor, escrevendo peças de teatro infantil. Então, eu tenho muitos textos de teatro para crianças que eu escrevi quase criança ainda, tipo com 13, 14, 15 anos, que foi quando eu comecei a escrever. Mas livro de literatura infantil ainda não. É isso. Eu, por enquanto, eu estou me aventurando mais no terror, na ficção, então, se algumas crianças lerem algumas cenas, vão ficar um pouco assustadas, mas um dia eu chego lá. A pergunta ali. Eu gostaria, eu sendo uma pessoa branca, mas mãe de crianças pretas, eu gostaria de saber qual o norte, porque eu não tenho vivência, né, sobre. Então, como eu posso, porque eu sou mãe solo também, então, o que eu posso fazer e qual o caminho que vocês me indicariam para poder empoderar meus filhos mais do que eu já faço? Estimulando a questão de amar o cabelo, de amar a cor, de amar os traços, de amar os ícones, eu mostrando da história, a importância, qual o caminho que vocês dão, porque eu não tenho, no caso, o suporte, né, da parte que realmente tem propriedade para falar, mas eu também não posso deixar assim a revelia. Eu gostaria de saber o que vocês indicariam, um caminho para eu poder fazer isso, mostrar toda a importância para as minhas crianças que são pretas, mesmo eu sendo, né, mãe branca, e tem outros pais que são brancos, né, e têm filhos pretos. O norte, né, para empoderar e para estimular eles a lutar e a estimular também outros iguais e ter autoestima. O que vocês falariam, assim, dar um conselho, um caminho que eu poderia fazer para, né, ser uma mãe melhor, né? Que eu acho que eu sou uma mãe excelente, mas, né, o que eu posso fazer sobre isso? Olha, com certeza você é uma mãe maravilhosa, nunca duvide disso, sob nenhuma hipótese. E aí eu vou falar enquanto mãe, né? E mãe de um jovem de 19 anos, mas mãe também de Malia, que tem 4 anos, vai fazer 4 anos. Eu acho que a experiência do aquilombamento, ela está para além de qualquer limite racial. Então, aquilombar-se, a experiência prática, ela é muito importante na formação dos seus filhos, né? É como ler, né? Não adianta você falar para a criança, vai ler. A criança tem que ver você lendo, você tem que ser o exemplo, porque senão vai ficar algo muito forçado. E aí, essa sua pergunta é uma pergunta muito comum, mais comum do que você pode imaginar. E a minha resposta em relação a isso é sempre relacionada ao aquilombamento. Faça com que seus filhos convivam com outras crianças negras. Produza com eles atividades saudáveis relacionadas à negritude. Evite essa impressão semiótica da violência e desumanização que roda em torno dele. A gente está falando mesmo de ligar a TV na hora da novela, não consumir esse tipo de produto. Então, são estratégias, né? Ó, a estratégia voltando, são estratégias, ferramentas que funcionam muito, porque as crianças, elas são muito abertas para a experiência. A infância, a experiência da infância é uma ação contínua. As crianças estão o tempo inteiro em ação, diferente da gente que fica passivo, né? As crianças não, elas estão ali para agir. Então, eu acredito que aquilombar-se, ou seja, apresentar outras crianças negras, apresentar outras pessoas negras, conviver espaços negros, comprar bonecas negras para meninos e meninas, independente da raça, isso é muito importante. Bonecas negras não são somente para meninas negras. Bonecas negras são para toda a sociedade, porque a gente está falando mais uma vez de semiótica. E aí a maior dica é isso, aposte na construção semiótica positiva do imaginário dos seus filhos. Eu acho que a Asa falou o que eu falaria com certeza, que é não deixe que seu filho seja o único. Ser o único preto é muito ruim.
em qualquer contexto. Na escola, no prédio, na rodinha de brincar. O seu único é muito ruim. Então, viabilize com que ele conviva com outras crianças que se pareçam com ela. Isso vai deixar com que ela perceba que aquilo que ela sente, não só ela sente, outros sentem também. E uma segunda coisa que eu acrescentaria nisso, que é fundamental, vou voltar lá para minha mestra, ouça, perceba e se dê conta. Tem coisa que seus filhos vão sentir, seu filho vai sentir, que você não sabe o que é. Mas ouça, perceba e se dê conta. Tem dor que ele vai sentir que você não vai entender, mas você ouve, percebe e se dá conta. E complementando, tem um auxílio que é maravilhoso e que está sendo celebrado aqui nessa Bienal. Os livros de autoras e autores pretos. Otávio Júnior, Luciane Nascimento, não sei onde é que está, todos esses que estão aqui na sala, Kilsan, Conceição Evaristo. E é uma literatura de grande qualidade, que não deve ser consumida apenas por uma questão ativista, também pelo ativismo, mas é porque são escritos importantíssimos. Então, compre autoras e autores pretos. É isso, não tenho o que acrescentar. Você também não está sozinha nisso. Tem várias mulheres brancas que têm filhos negros, então encontre algumas delas que elas também já estão passando por todo esse caminho para se entender. Talvez eu possa indicar aqui a Samara Filippo, ela fala muito sobre isso nas redes sociais. Então, encontre, siga, se aproxime e vá atrás, porque, como a Asa falou, só o fato de você se preocupar com isso já te torna uma mãe maravilhosa. É isso. Bom, está chegando ali, está escrito ali tempo esgotado. Gostaria de chamar a Eliana. Só queria abrir antes um parênteses aqui, queria agradecer o convite da Bienal, a Letícia, a Rosane, a Eliana. Obrigado, para mim foi um prazer estar aqui, espero não ter atrapalhado muito. Alô, alô? Oi. É a ligação de São Paulo, cobrança, gente. Olha, muito obrigada, foi uma mesa linda, muito maravilhosa, botou um monte de minhoca na cabeça de um monte de gente. A gente vai com a cabeça fervendo para casa. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Mas, antes de vocês irem, olha debaixo da mesa, da cadeira. Eu estou com mesa na... Olha debaixo da cadeira, porque aí, quem achar um papelzinho, vai ganhar esses livros maravilhosos que estão aqui. E quem achar, achou! Sortudo. Vai falar com a Silvana aqui atrás. Aqui tem uma porta, você saindo aqui da volta, tem uma porta aqui. Silvana vai te entregar os livros dos nossos autores que vão autografar, né? Vão autografar ali fora. Então, muito obrigada. Um abraço, um beijo. Um futuro maravilhoso para todos e todas. Gente, 2022, hein? A Asa deu papo aí, 2022, por favor.